Você não acha que tem algo de muito esquisito, né? A forma como acha que tem algo de muito esquisito na forma como nós pensamos sobre moral e ética? Olá, meu nome é Jonatas e este aqui é um canal de ensino de filosofia, caso você ainda não tenha notado, e este vídeo em especial é para o público de ensino médio. Caso você não seja do ensino médio, eu também te convido a assistir esse vídeo, porque ele vai ser legal para todo mundo. Por que eu acho que tem alguma coisa de esquisita na forma como nós enxergamos a ética? Porque nós encaramos esse tipo de conceito, esse tipo de área do conhecimento, como uma área de disciplinas. Existe um rigor disciplinar no qual todo mundo deve se encaixar e isso se chama ética e isso se chama moral. E aí quando nós perguntamos o que é ético, o que é moral, a gente sempre cai nessa discussão de rigores disciplinar. O ético nessa postura seria, no fim das contas, agir de forma que beneficiasse a maioria. Ou então o ético, neste momento, seria eu guardar o dinheiro. A gente coloca a ética em lugares que são meio estranhos. E quase sempre a ética está vinculada a um rigor disciplinar de escassez. O que eu quero dizer com isso? Veja esse quadro aqui. Quadro, ele tá aí em algum lugar, aqui na frente, na minha cara. Este quadro, ele é de um carinha chamado Peter Bruegel. Ele é intitulado O Combate do Carnaval e da Quaresma. Ele foi pintado em 1559. Você pode ver que de um lado tem um cara gordo, montado num barril. Este é o lado do Carnaval. E o lado da Quaresma você tem uma mulher caquética, cinza, muito magra, segurando um remo com um peixe na ponta, e eu particularmente não sei o que isso significa. Se você tá ligado nos simbolismos de Bruegel, pode falar, mas eu não tô ligado nisso. Qual é a questão aqui, né? A questão é que Bruegel, não sei como é que pronuncia o nome dele, então vou falar Peter. Peter, ele olha para esses dois lados, digamos assim, ele pinta em seu quadro um embate que parece ser comum entre nós. O sentimento religioso que te priva de viver o mundo, ao ponto de você ser miserável, escasso, e o carnaval, que seria um excesso de experimentação do mundo. A figura do homem gordo, nessa pintura, obviamente, fala de alguém que excedeu. Ele comete o excesso de consumir tudo que o mundo pode oferecer. E aí, de um lado, nós temos o rigor religioso, que é destrutivo por não conseguir manter o próprio corpo, e do outro nós temos a libertinagem mundana, que também é destrutiva por exceder os limites naturais do corpo. Independente das interpretações que nós possamos ter, este quadro ele é uma retratação do que poderíamos chamar de juízo de valor. E o que é juízo de valor? Primeiro, vamos tentar entender o que é juízo. Juízo tem a ver com analisar conforme um critério. Proferir um juízo é analisar algo com base em algum critério. Se nós falamos de juízo de valor, o critério é o valor. Mas o que isso significa? E aí a gente deveria, em alguma medida, colocar em oposição esse juízo. Pensá-lo de forma dicotômica, né? O juízo de valor, ele é em oposição a juízo de realidade. O que é um juízo de realidade? É simplesmente a enunciação de um fato. Se eu falo, por exemplo, que eu sou um homem, é um fato. É uma análise de algo que é factual. É basicamente uma descrição. Mas quando você coloca o juízo de valor, você está acrescentando qualidade ao juízo de realidade. Como eu estou colocando em oposição os dois juízos, é bom ter em mente que o juízo ele quase sempre vem junto. Realidade e valor estão sempre juntas nas nossas formas de nos expressarmos, né? Só que quando nós vamos analisar isso de forma crítica, a gente precisa ter um pouco essa divisão só para ter uma noção de clareza do que essas coisas são. Então, o juízo de valor, ele é um juízo que profere qualidades. Ele atribui qualidades àquilo que você está valorando. Por exemplo, quando eu digo minha barba é muito feia, o que isso significa? Significa, bom, eu tenho barba, você pode não achar, mas eu tenho esses pelos aqui, e eu acho ela feia. E aí o que significa esse feio? É a atribuição de valor que eu dou à minha barba. É a qualidade que ela tem. Valor é um conceito que é importado da economia, que basicamente alguns teóricos vão dizer que a economia foi a primeira das ciências humanas a se afastar da filosofia. E você se utiliza muito dessa ideia do valor, principalmente quando você está falando de produto, né? Você vai precificar um produto, você está atribuindo uma qualidade àquele produto, e a qualidade quase sempre é precificada. Dentro da filosofia, valor tem um outro sentido. Que sentido é esse? Agora é um sentido filosófico e mais abstrato, então eu peço que você preste atenção. Valor
é uma coisa, é um objeto de estudo. Objeto de estudo de quê? Pode ser tanto da política, quanto da economia, quanto da ética. Nesse sentido, para deixar o mais abstrato possível, o valor ele é uma coisa que tem duas características essenciais. A primeira, o valor sempre afeta quem valora. O que isso significa? Se eu atribuo o valor de beleza, por exemplo, à minha barba, no sentido negativo, né, valor de feiura, isso significa dizer que, ao olhar para a minha barba, eu sou afetado de modo negativo, ao ponto de proferir um juízo que, dentro da minha sociedade, é considerado negativo. Todo valor, ele é proferido por meio de um afeto. Eu sou afetado e, por isso, eu dou um valor a isso. Nossa, que coisa feia. Nossa, que coisa bonita. Tanto feio quanto bonito me afetam, me tocam, me sensibilizam. E por meio disso eu profiro o meu juízo. Segundo características do valor. O valor, ele é um dever ser. Se existe, por exemplo, a metafísica que estuda o ser, o que existe, no estudo de valor, na axiologia, você teria muito mais a compreensão do que deve ser tal coisa. É uma checklist, é uma análise. Eu olho para, por exemplo, minha barba e penso assim, nos critérios que eu tenho de como deve ser uma barba, essa aqui é esquisita. Tipo, uma pessoa pode ser legal, mas ela é legal de acordo com os critérios que eu tenho em mente. E esses critérios sempre envolvem essa compreensão do que deve ser e não do que necessariamente é. Porque, por vezes, aquilo que eu considero bonito, nem sempre é bonito para ti. Porque aquilo que deve ser na sua mente é uma outra atribuição de valor. Entende? Então, valor é uma coisa que afeta e sempre enuncia o que deve ser. Então, quando Peter Bruegel pinta o quadro falando sobre os valores de combate entre Carnaval e Quaresma, existem dois valores que estão ali naquele quadro, mas esses valores eles estão nos extremos, eles são os excessos. O excesso de restrição das coisas mundanas e o excesso de captura, de usufruto das coisas mundanas. E esses excessos, eles entram em combates constantemente. Nesse sentido, quando Peter Bruegel coloca isso, ele está se utilizando também dos critérios nos quais nós nos baseamos para conferir um valor, por exemplo. Como assim? Quando você vai analisar um valor, vai compreender um valor, você precisa ter duas coisas em mente. A primeira, o valor ele é herdado. Quase sempre nós temos valores herdados. Não significa que todos os nossos valores são herdados, afinal existe o segundo ponto, que é o valor é construído conforme a nossa história. Aquilo, nosso contexto, onde nós estamos, como nós crescemos, o nosso amadurecimento, todas essas coisas envolvem esses dois patamares de valor. O valor, ele é algo que nós podemos adquirir como se fosse uma herança e ao mesmo tempo é algo que nós podemos construir como se fosse o nosso próprio castelo, a nossa própria história. Nós temos uma certa autonomia ao mesmo tempo que nós herdamos essas coisas. A partir desses dois pontos, você pode se utilizar deles para sancionar um valor, para criticar um valor, para compreender um valor. O valor, ele sempre pode ser um alvo de crítica de outros valores. E aí talvez a gente possa entrar naquela ideia de cultura do cancelamento, não sei o quê. Se você vê, por exemplo, o quadro de Peter Bruegel, você tem a Quaresma de um lado, você tem o Carnaval de outro, um está tentando cancelar o outro. Porque um é excessivo de uma forma e o outro é excessivo de outra. E ambos tentam se cancelar mutuamente. Quando nós pensamos, por exemplo, naquele vídeo esquisito daquele cara milionário lá de 18 anos, esse aqui. Ele fala que ele é uma pessoa de valor e por isso ele não namoraria uma mulher GG. Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não. Eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Cara, eu tive que amadurecer muito. Eu acordo todo santo dia, eu treino boxe, eu acordo todo santo dia, eu vou pra academia, eu viajo, eu estudo, eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Então eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida, uma pessoa de valor. GG pra mim é que não dá. Então eu quero uma pessoa de valor que me acompanhe. Em alguma medida ele está confundindo o significado de valor. Ele está colocando valor como riqueza na ciência econômica. Ok, tudo bem, de fato tem origem ali, mas valor não é só isso. E aí ele acrescenta a ideia de que não, no fim das contas ele está se dando valor porque ele só se relaciona com pessoas com saúde. Porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que esteja congruente a isso. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, a coisa mais importante que ela tem na vida dela, a sua saúde, ela caga pra aquilo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu estou conhecendo o meu valor?
E aí ele coloca, valor, no fim das contas, significa saúde. Só que não parece ser só isso. O fato dele ter mostrado que ele tem 40 mil em lente no dente, o fato dele ter falado que ele vai pra academia todo dia, que ele se valoriza, que ele ficou 3 anos acumulando riqueza. Isso significa que, em alguma medida, valor para ele deve ser alguém que tem condição financeira ao mesmo tempo que cuida da saúde. Não é só a saúde que é o ponto para ele, mas é o valor no sentido daquilo que ele pode adquirir. Quando você olha tanto o quadro do Peter Bruegel quanto o vídeo desse garoto, você precisa ter em mente que valores, eles podem ser criticados porque eles precisam ser avaliados conforme a realidade. E nesse sentido, quando nós analisamos essas coisas, nós precisamos compreender que valor não está restrito ao campo da economia. Valor, como ética, tem um pouco mais do que só aquilo que nós podemos adquirir. Porque se eu penso na filosofia moral, eu preciso ter noção de que, bom, o valor ele pode ser dado, ele pode ser construído, mas o valor ele precisa se basear naquilo que eu sou enquanto ser humano. E como ser humano, eu não só sou minha riqueza. Independente do quanto eu ganho ou do quanto você ganha, isso não prova o seu valor. O seu valor está em algo a mais, porque quando nós morrermos, a riqueza não vai significar de nada. E até mesmo a saúde que nós cuidamos enquanto estamos vivos não vai significar muita coisa quando estivermos no caixão. O valor ele precisa se atrelar em algo superior, em algo que é maior. Que coisa é essa que deve ser atrelada? Bom, eu não vou dar essa resposta para você. Eu acho que você deve pensar um pouco sobre isso. Muito obrigado para quem assistiu. Nós temos uma chave Pix no canal. Me ajude a comprar um notebook novo para eu conseguir fazer mais vídeos assim. Caso você tenha gostado. Se você não gostou, então me ajude a comprar um notebook novo para fazer vídeos melhores do que esse. Então, muito obrigado, um abraço e seja feliz.